Então, vimos aí a nossa página extra, vimos as nossas páginas mestres e agora a gente vai trabalhar com camada. Então, para tudo e vem aqui descobrir esse mistério, porque sim, a camada é quase que um mistério aqui para muita gente. Nas camadas, é possível criar e editar áreas específicas ou tipos de conteúdo no documento sem afetar outras áreas. Então, por exemplo, aqui, se eu abrir a minha camada da minha página mestre, eu consigo aqui, ó, separar distintamente cada elemento que está aqui todo nas minhas duas páginas. Então, eu consigo aqui clicar nele e alterar aqui facilmente. E aqui você percebe que aqui do ladinho ele tem como se fosse um olhinho, ou seja, eu consigo aqui, ó, fechando o olhinho, ele desaparece aqui da minha página. Então, com isso, ele me possibilita também criar aí vários designs, vários layouts aqui para uma mesma semana, bastando eu fechar e abrir o olhinho e assim alternar facilmente aqui o design, o layout que escolhido para minha semana. Então, pensa aqui que essa camada, ela é como se fosse folhas transparentes, aqui uma empilhada sobre a outra, com a possibilidade de eu abrir e fechar aqui o olhinho, ou seja, de eu tirar aqui do documento, né, para que ele não seja visto e voltar para que ele seja visto novamente com muita facilidade. Outra coisa que a gente tem que muito importante, que muitas vezes pode acabar nos confundindo, é que muitas vezes a camada da página mestre, ela está junto também com a camada da minha folha aqui normal. Ou seja, ambas aparecem aqui na camada. Então, eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos isso. Mas antes de mostrar, deixa eu aqui organizar uma coisa que eu acabei aqui, ó, tô vendo que está desorganizado e é muito importante que a gente mantenha sempre o nosso documento organizado. Que é aqui, ó, o meu estilo de parágrafo, ele está todo junto. Eu gosto de atribuir pastinhas sobre ele. Então, aqui eu vou colocar aqui, ó, criar um grupo para as minhas linhas. Eu vou colocar, na verdade, eu vou colocar extras. E, ok. E aqui vai estar, nos meus extras, vai estar a minha pauta, o meu pontilhado e o meu checklist. Pronto, está aqui nos meus extras. Aqui eu vou vir e vou criar um novo grupo de estilo, que vai ser aí a minha semana. Ok, pronto. E aqui eu vou colocar o geral, estilo de parágrafo 1, semana e o meu números. Pronto, aqui está a minha semana. Outra coisa que eu notei que eu acabei esquecendo de colocar no nosso layout e é muito importante que a gente já ponha já desde já, caso você queira, logicamente, é os meus feriados. Então, olha aqui, eu acabei esquecendo por completo. E aí, o feriado é algo que muda ou que não muda? Lógico que ele muda, o mesmo feriado não cai todos os dias, né? No mesmo dia tem aí um feriado, o mesmo feriado. Não, assim como os números, ele tem que ficar aqui na folha e não lá na nossa página mestre. Então, vamos então criar aqui também um feriado. Eu vou aqui abrir uma nova caixinha de texto e eu vou colocar aqui embaixo do segunda um denominado feriado. Pronto, eu tenho aqui o meu feriado, eu vou colocar ele centralizado e vou vir aqui na ferramenta seleção e vou colocar ele aqui centralizado. Lembrando que se não tiver aqui é o Ctrl B e a gente faz aqui na justificação vertical, tá bom? Então, feito isso, tenho também, que aí é muito importante, é criar um estilo já para o meu feriado, que vai entrar aqui no meu estilo de semana. Então, eu posso, na verdade, vir aqui, colocar novo estilo de parágrafo. Pronto, eu cliquei com o botão direito e coloquei novo estilo de parágrafo. E aqui vai ser o feriado. Vou vir aqui nos formatos do caractere e eu vou escolher uma fonte para ele. Eu vou colocar a fonte Minimum.
Pronto, ali o minimal. E ele vai ser no tamanho 11. Pronto, ok. Tá aqui o meu feriado. Alt, Shift, vou aqui colocar em todos. Vou selecionar os dois. Alt, Shift, vou puxar aqui. Vou ajustar esse aqui. Opa, ele veio junto. Aqui. Alt, Shift. Vou puxar aqui mais um. Alt, Shift, vou puxar mais um. Alt, Shift e aqui para o domingo, porque sim, temos feriado no domingo. V1W, ele ficou bem coladinho. Vou subir aqui, ó, aqui em cima na minha página mestre, porque lá eu não consigo alterar. Vou selecionar todos aqui e eu vou abaixar só um pouquinho para não ficar tão juntinho ali. Percebe aqui, ó, que criou já o meu maisinho indicando que a minha caixa ficou menor. Então eu estou vindo aqui e estou deletando uma única linha. Pronto. Vou voltar lá. Tá aqui o meu feriado. Posso inclusive aqui, ó, selecionar todos. Ele ficou bem afastadinho. E posso subir um pouquinho mais. Pronto. Tenho aqui o meu feriado abaixo aí, né, da minha semana aqui dentro. Então vamos voltar ali para as camadas. Né? A primeira coisa que a gente vai fazer, vai vir aqui na página mestre e a gente vai nomear essa página mestre. Vamos aqui organizar ela. Eu vou dar aqui um duplo clique nela. Opa, eu vou vir aqui e vou com o botão direito clicar nela e eu vou colocar aqui opções da página mestre. E aqui eu vou nomear ela. Eu vou colocar ela como a minha semana. Então eu sei que a minha página mestre A é da minha semana. Eu posso, inclusive, colocar aqui números, se eu quiser. Mas eu gosto aqui do abecedário, vai ficar o A. Ok. Cliquei, tenho aqui a minha semana. Feito isso, eu clico novamente com o meu botão direito e eu vou vir aqui no atributos da página e vou colocar rótulos de cor. E eu vou colocar também uma corzinha para ela. Pronto, coloquei rosa. Agora eu sei que todas que estiver aqui, ó, rosa, é pertencente ali à página mestre A. Feito isso, tá ótimo, tá bacana. Eu vou aqui brincar um pouquinho com o layout, aqui com as camadas. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar toda a minha semana. Selecionei a minha semana, eu vou fazer um Ctrl C, não é o X, é o C. E aqui com a minha página mestre semanas e aqui com a minha página mestre aqui da semana selecionada, eu vou vir aqui embaixo e eu vou criar uma nova camada. Olha, fechei essa e eu vou criar uma nova camada. Aqui, ó, pronto. A camada número 2. Criei a camada número 2, vou fechar o olhinho da primeira camada, estou dentro da camada número 2 e aqui eu vou fazer o Ctrl Alt Shift V. Pronto, tenho aqui uma nova semana. E aqui, nessa semana, eu vou brincar aqui com o layout. Eu vou permanecer os dias aqui, porque lembra que os meus números estão lá, o meu feriado está aqui, então isso não pode ser alterado. Mas os demais elementos eu posso muito facilmente alterar. Então aqui, ó, eu vou tirar as linhas, as pautas. Tirei as pautas. E vou fazer aqui como esse vai ser o meu layout box, né? Que aqui aí a pessoa pode, antes de eu fazer isso, na verdade, eu vou vir aqui em cima e vou na altura e vou dividir por 3, ok? Dividir por 3, eu vou tirar menos 1, que vai ser a minha medianiz. Pronto, tenho aqui a minha medianiz. E aqui, esse estilo de layout, a pessoa vai poder aí separar, se ela quiser, em manhã, tarde, noite, né, a sua semana, de acordo aqui nos box. Então, aqui, ó, pronto.
tenho aqui os meus box. Vou inclusive mudar a cor, vou tirar o amarelo, vou colocar aqui, vou colocar isso aqui, pronto. Aí, ela pode colocar aqui manhã, tarde e noite. Vou trazer para cá. O sábado e o domingo eu vou manter. Vou deixar mais esses daqui, Alt. Opa, é só 2. Alt, Shift. E vou trazer aqui para o lado. Deixa eu tirar do W para ver, encaixou. Bonitinho. Vou também trocar aqui a cor desses daqui. Opa. Pronto. W. Tá aqui. Então, aqui, esse é um estilo de layout que a pessoa pode aí colocar manhã, tarde e noite, né? Vou manter aqui o controle de hábitos. Eu posso aqui, ó, se eu quiser trocar a cor deles, né? Eu vim aqui colocar o amarelo aqui. Posso, né, trocar aqui tudinho a cor. E olha que bacana. Se eu vir aqui no meu azinho, ó, ele já mudou o meu layout aqui também. Se eu fechar aqui o olhinho e colocar aqui o outro, ele aparece o outro. Se eu fechar e trocar, e aqui eu consigo mudar. Ah, mas por que que o meu número não está aparecendo aqui? Porque lembra que quando a gente fez o nosso número, né, ele estava dentro da camada número 1. E aqui, a camada número 1, ele está aqui pertencente, né, à página mestre. Embora ele esteja aqui na minha página, a camada número 1, ela também está ali meio que pertencente, meio que vinculada à minha semana, à minha página mestre A. Então, é interessante que a gente já tire todos eles para fora. Então, eu vou aqui, ó, e vou selecionar todos os meus números, assim como os meus feriados. Vou selecionar todos eles. Pronto, selecionei todos. E aqui eu vou criar uma nova camada, criei uma nova camada, e eu vou trazer esses daqui e vou arrastar aqui, ó, para a camada 3. Pronto. Porque aqui, se eu fechar agora o olhinho da camada 1 e abrir da camada 2, ele vai estar aqui tranquilamente. Então, agora, feito isso, eu vou nomear as minhas camadas. Então, aqui, na camada 1, eu dou duplo clique, ele já aparece aqui para mim. Aqui eu vou colocar que é a minha semana pauta, que eu tenho aí já uma ideia. Ela é a minha semana pauta e ela também pertence ali à minha página mestre A. Então eu gosto de vir aqui e colocar a mesma cor da minha página A, da minha página mestre A. Pronto. Porque eu sei que se eu quiser alterar alguma coisa da minha semana pauta, eu tenho que vir aqui na minha página mestre e alterar. Fecho esse olhinho. Agora, eu vou pegar aqui a minha camada 3, que é os meus números, vou duplo clique e eu vou nomear ele. Vou colocar números, barra, feriados. Porque eu sei que se eu quiser alterar alguma coisa, eles estão aqui na minha camada. E vou clicar OK. Então, aqui eu tenho números e feriados. Na camada 2, vou dar também um duplo clique nela. E aqui vai ser a minha semana box. E vou colocar também a corzinha rosa, porque eu sei que ela também é pertencente aqui à minha semana. Então, aqui, ó, eu tenho bonitinho, lindinho. Dá para eu criar aí vários outros layouts, desde que eu respeite aqui o meu número, o meu feriado. Respeitando isso, eu consigo modificar todos. Vou criar aqui mais um, vou entrar aqui novamente, aqui em cima, na minha página mestre, e eu vou criar uma nova camada aqui, vou criar uma nova camada, pronto. Vou vir aqui na minha semana pauta, vou fechar o do box, vou vir aqui na minha semana pauta, eu vou copiar tudo ela, vou fazer aqui um Ctrl C, vou fechar o olhinho, vou vir na minha camada 4,
Cliquei na camada 4, vou até nomear ela. Eu vou colocar aqui, semana pontilhada. E aqui eu vou colocar Ctrl Alt Shift V. Pronto, trouxe a minha semana pontilhada aqui. E aqui no lugar das linhas eu vou colocar o meu pontilhado. Então, eu vou vir aqui no meu extra e vou clicar aqui pontilhado. Pronto, agora eu tenho a minha semana pontilhada. Posso também trocar aqui a cor dela, essa aqui vai ser a minha, além de ser a minha semana pontilhada, ela vai também ser aí o meu planner neutro, né, que eles falam, né, que é mais assim, mais masculino. Então, eu vou colocar aqui o preto de registro. Vou aumentar aqui para 91. Pronto, aqui neutro. Troquei aqui. O resto pode manter aí a cor. Então, se eu vir aqui novamente, aqui na minha página, pronto, eu já tenho aqui o meu planner pontilhado. Então, a gente criou aqui uma semana pauta, uma semana box, uma semana pontilhada, e aí vocês posso trocar, tirar o controle de hábito aqui, né, colocar, aumentar o a fazer, o prioridades, desde que eu respeite o número e o feriado, né, aqui os dias no mesmo dia, os demais eu posso aí modificar e ir criando. Deixa eu aproveitar aqui, ó, eu vou clicar aqui e vou também trocar a corzinha, porque eu sei que ele é pertencente aqui à minha página mestre da semana. Por que que eu vou fazer isso? Porque aqui na minha página mestre B, eu vou subir as minhas páginas extras, né? Então, ó, aqui tá todos eles, ó que bonitinho. Eu vou vir aqui embaixo, pronto. Cliquei aqui e eu vou subir os meus extras lá para a página mestre. Olha, não estou achando aqui os meus extras, mas cadê os meus extras? Lembra que os meus extras também foram uma das primeiras coisas que a gente fez, então ele era pertencente à camada número 1, que era aqui, ó, semana com pauta, pronto. Abro o olhinho da minha semana com pauta, tá aqui as minhas, né, páginas aqui extras. Então, ó, eu posso até selecionar essas duas aqui. Vou fazer um Ctrl X, pronto, aí ele desaparece daqui porque eu recortei. E eu vou subir aqui na página mestre B, vou clicar aqui e aqui eu vou fazer o Ctrl Alt Shift V. Pronto, aqui eu tenho a minha pauta. Tendo a minha pauta aqui na minha página mestre, ela continua aqui dentro da minha semana pauta. Eu não quero que ela esteja aqui, eu quero que ela tenha, né, aí uma outra camada, porque vai ser pertencente ao meu mestre B. Então, eu vou vir aqui, vou criar uma nova camada e vou aqui, ó, jogar ela. Vou pegar ela e vou arrastar essa para a nova camada, que é a camada número 5 aqui. Joguei para a camada número 5, então eu vou nomear aqui a minha camada. Vou dar um duplo clique nela e aqui ela vai ser a minha pauta. Pronto, ok. Tenho aqui a minha pauta. Feito isso, venho aqui na minha página mestre, vou colocar aqui página mestre, vou dar com o botão direito, vou colocar aqui opções de página mestre e aqui ela vai ser os meus extras, né? Que ela vai reger todos os meus extras. Quais são os meus extras? A pauta, o pontilhado e o quadriculado. Clico OK. Venho novamente nela, botão direito, vou colocar atributos da página, rótulos de cor e aqui eu vou colocar o violeta. Pronto, coloquei o violeta aqui, vou colocar também o violeta aqui na minha pauta. Vou clicar aqui, ó, duplo clique aqui, venho e trago aqui a violeta. Ó, percebe que aqui, ó, na minha camada, ela me dá várias opções de cores. Já lá no mestre, são poucas opções. Então, é legal a gente já escolher primeiro a cor aqui do mestre e depois na camada. Pronto, eu tenho aqui a minha pauta também. Agora, eu vou criar aqui mais uma camada, que vai ser aqui o meu
quadriculado. Então, eu vou fechar o olhinho da minha pauta. Fechei aqui. Opa, só foi uma. Olha, o outro tava do outro lado, estava aqui, ó. Então, deixa eu trazer aqui para minha pauta. Pronto. Agora eu vou fechar o olhinho da minha pauta. Fechei o olhinho da minha pauta. Eu vou lá pegar o meu quadriculado. Tá aqui, ó. Vou selecionar os dois, Ctrl X, e vou subir aqui no meu B e vou fazer o Ctrl Alt Shift V. Pronto, tá aqui o meu quadriculado. Vou tirar da minha camada semana pauta, vou trazer aqui para minha outra camada que eu acabei criando, que está aqui camada 6. E vou nomear aqui essa camada 6, que vai ser aqui o meu quadriculado. E vou também colocar a cor dela, que é violeta. Ok. Eu escrevi errado aqui, peraí. Tá faltando um i aqui, pronto. Ok. Feito isso, falta então aí o nosso pontilhado. Então, mais uma camada aqui, pontilhado. E aqui, vou fechar o olhinho aqui do meu quadriculado. Pronto. Vou vir aqui na minha semana pauta, onde estava o meu pontilhado. Vou tentar achar ele aqui. Opa! Eu cliquei aqui sem querer, Ctrl. Pronto. Cadê o meu pontilhado? Tá aqui o meu pontilhado. Ctrl X. Pronto. Tirei daqui. Vou vir aqui para a camada 7, mas antes eu tenho que vir aqui, ó, no meu B, camada 7 e Ctrl Alt Shift V. Pronto. Trouxe aqui o meu pontilhado. Aqui o mesmo procedimento. Clico aqui, escrevo pontilhado e venho aqui e coloco violeta e ok. Pronto. Agora eu tenho aqui e eles estão todos desvinculados um do outro aqui na minha camada. Tá tudo com corzinha para eu saber aonde, qual é pertencente a qual mestre. Então, fica muito mais fácil aqui na minha página eu identificar eles. Então, por exemplo, eu quero que aqui tenha uma página quadriculada. Eu consigo vir aqui, né? Eu vou fechar aqui o olhinho e vou colocar aqui, ó, quadriculado. Coloquei, abri aqui quadriculado, eu consigo pegar daqui de cima no meu B e eu venho e jogo aqui. Opa, aqui é qual página? Aqui é o 2. Venho e jogo aqui, ó, no 3, pronto, já está aqui quadriculado. Se eu fechar o olhinho do quadriculado, aqui está o meu B, eu posso vir aqui e colocar a pauta. Pronto. Aqui eu controlo aqui com o meu mestre e controlo aqui com as minhas camadas, né, que está dentro do meu mestre. Então, é bem bacana que a gente, ó, sempre consegue aí brincar e mudar aí os layouts, abrindo e fechando o olhinho. Mas para a gente não se perder, é bacana que a gente faça essa organização, separando camada por camada. Eu gosto muito de colocar rótulos de cor, eu sou muito visual e eu acho também que isso ajuda, né, na organização, eu olhar aqui e saber que a minha página esquerda, aqui pelo rosinha, ela é pertencente ao A, e aqui a minha página direita, pelo simples fato dele estar aqui, ó, com um roxinho aqui embaixo, ele já é pertencente a um outro mestre. Porque às vezes eu acho que essa letrinha é tão pequena que eu prefiro assim que a cor tá ali, tá marcante, tá forte, eu consigo identificar facilmente. E ali eu consigo manter essa ordem, essa organização nos meus arquivos. Fiz isso aqui com vocês, fiz aqui, ó, faço a mesma coisa aqui, ó, com os demais, gosto muito de fazer aqui, ó, nos meus planners, tudo separado aqui, ó, por cor, porque eu acho isso muito importante, muito bacana para a gente manter aí a ordem, porque a gente acaba aí, são muitas páginas, são muitas folhas, então é legal que a gente faça essa organização. E tendo dúvida, pode me chamar, né, que eu vou estar aí para esclarecer. Eu sei que essa parte de camada, páginas mestre, pode aí dar uma
bugada na cabeça, mas a gente está aí para ajudar.